o culto da própria imagem. Na entrevista de hoje nós vamos discutir como a superexposição nas redes sociais pode despertar comportamentos narcisistas. E você vai ver também. Atenção trabalhador, veja como fiscalizar se o seu FGTS está sendo depositado. Fim de semana chegando, dia de conferir a nossa agenda cultural. E você vai ver ainda que a FAOP está com inscrições abertas para o 11º Seminário Arte Hoje. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá! O Ministério do Trabalho anunciou o recolhimento de mais de 2 bilhões de reais durante fiscalizações feitas no primeiro semestre deste ano contra a sonegação por parte das empresas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Esse valor é 4% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. A repórter Kellen Barros foi conversar com um especialista que traz dicas para o trabalhador. Essas fiscalizações atingiram cerca de 20 mil estabelecimentos no país. As sonegações tratam de um dinheiro que não foi pago aos trabalhadores. E para dar mais detalhes sobre o assunto, eu converso agora com o especialista em Direito do Trabalho, Tiago Henrique Castro. Tiago, o que é o FGTS e como ele é calculado? O FGTS é um sistema criado pelo governo federal para substituir o modelo de estabilidade empregatícia existente anterior à Constituição de 88. Ele é baseado, calculado e apurado com base em 8% sobre a remuneração do empregado. Dentro desse conceito de remuneração entra gorjeta, percentagens e comissões que o empregado receba, e ele deve ser depositado até o dia 7 de todo mês. Se esse dia 7 não cair em dia útil, a empresa tem que antecipar o depósito desse FGTS. E em quais casos o FGTS pode ser sacado? Geralmente esses casos são atribuídos a hipóteses de término do contrato de trabalho, a questões, problemas de saúde grave que o trabalhador venha a apresentar, ou a aposentadoria, ou então até na hipótese de financiamento de um imóvel próprio pelo trabalhador. E o valor do FGTS ele não pode ser descontado do salário. Isso, esse custo ele tem que sair do orçamento da empresa e não pode ser repassado para o empregado em hipótese alguma. E quais as consequências para as empresas que sonegam? Não sendo feito o pagamento do FGTS pela empresa, o empregado pode considerar o seu contrato rescindido, né? É aquilo que a gente chama de justa causa patronal ou rescisão indireta. Então ele pode ser considerado como uma demissão sem justa causa realizada pela empresa. E como o trabalhador pode fiscalizar o FGTS? Hoje a fiscalização do depósito do FGTS é muito fácil. O empregado tendo o cartão cidadão, ele pode simplesmente comparecer ao atendimento da Caixa Econômica ou um autoatendimento, caixa eletrônico, pela internet, pelo próprio aplicativo que a Caixa Econômica Federal disponibiliza aos trabalhadores, ou até pelo relatório bimestral que é enviado para o endereço do trabalhador. E como o trabalhador pode denunciar caso esteja sendo lesado? Olha, não sendo depositado, ele deve procurar o sindicato ou o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho para fazer essa denúncia. Essa denúncia ela pode ser feita de forma anônima e para que as autoridades tomem as medidas cabíveis nesse caso. Muito obrigada, Tiago. E a lista completa das empresas devedoras é pública e pode ser acessada na internet no endereço pgfn.fazenda.gov.br. No site ainda é possível denunciar irregularidades. Estão abertas até o próximo domingo, dia 14, as inscrições para o 11º Seminário Arte Hoje da Fundação de Arte de Ouro Preto. O seminário vai ser realizado entre os dias 16 e 19 de outubro e traz como tema as existências poéticas. O objetivo é discutir as práticas artísticas contemporâneas. O evento contará com palestras e oficinas. A iniciativa é voltada para artistas, gestores culturais, professores e estudantes, mas também é aberta à comunidade em geral.
As inscrições custam a partir de R$ 20. Outros detalhes você encontra na página facebook.com/faopmg ou pelo telefone 3551-2014. Fim de semana chegando, hora de conferir as atrações culturais da região. Neste feriado de 12 de outubro, o distrito de Padre Viegas, em Mariana, recebe a 15ª edição do Festival de Cuscuz de Sumidouro. A programação começa ao meio-dia e toda a comunidade está convidada. Ouro Preto recebe neste sábado a última sessão do espetáculo Amargo Vietnã, do estudante de artes cênicas da UFOP, Daniel Magalhães. A apresentação começa às 8 da noite e vai ser realizada no Galpão Sinhá Olímpia, na Bauxita. As entradas são gratuitas e podem ser retiradas com 1 hora de antecedência. Também neste sábado será realizado o 5º Noites Circenses em Mariana. Nesta edição, o bairro contemplado será o Cabanas. A programação é gratuita e começa às 7 da noite em frente à matriz de Nossa Senhora Aparecida. Participe! E neste fim de semana, o distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, vai realizar a 26ª edição da Festa da Jabuticaba. A programação é gratuita e todos estão convidados a participar. Também nesse fim de semana, Mariana realiza a Expo Mariana Manga Larga Marchador 2018. No sábado, a programação contará com o show da cantora Ludmilla, às 8h30 da noite. A festa acontece no Parque de Exposições Mina del Rey e os ingressos custam R$10. E até o próximo dia 31, o SESI Mariana recebe a 5ª edição da exposição Geraldino Silva e Alunos. A mostra é gratuita e pode ser visitada diariamente, de 9 às 11 da manhã e de meio-dia às 7 da noite. Ele era bonito e vaidoso. O personagem Narciso da mitologia grega era incapaz de amar outras pessoas e morreu por se apaixonar pela própria imagem. Foi ele que inspirou o termo narcisista. Em tempos de redes sociais, de selfies, de trocas de likes, estamos a todo momento conectados pelo celular, acompanhando as atualizações dos nossos amigos virtuais. Como a maioria dessas redes dependem da interação e da autoexposição dos usuários, isso pode contribuir para comportamentos narcisistas. E para falar sobre os riscos da superexposição nas redes sociais, eu recebo aqui no estúdio o professor de filosofia, Bruno Almeida Guimarães. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Obrigado também pelo convite. Professor, qual a diferença entre autoconfiança e narcisismo? Eu queria começar fazendo uma outra pergunta. Será que a gente sabe mesmo quem somos? Corresponde aquilo que a gente pensa de nós mesmos com aquilo que somos? O psicanalista Jacques Lacan, ele diz que existem 2 tipos de identificação. Uma identificação que ele chamou de imaginária, que é aquela que a gente tem com a imagem do nosso próprio corpo. E um outro tipo de identificação que é simbólica, que diz respeito à cultura, a maneira como a gente estabelece relações sociais, enfim. Muitas vezes essa forma de identificação, ela não está presa à imagem acabada que a gente tem de si mesmo. Essa imagem acabada de si mesmo, que a gente se olha no espelho e acredita que a gente é exatamente aquilo que a gente vê, não nos mostra exatamente a nossa capacidade de sociabilidade, ou seja, aquilo que a gente é para o outro, para além de si mesmo, para além dessa imagem narcísica que a gente tem de nós mesmos. Então eu acho que essa é uma diferença importante para a gente descobrir outros aspectos da gente, quer dizer, que diz respeito àquilo que a gente pode contribuir com o outro, aquilo que não está tão preso a essa exposição midiática, que a gente pode, enfim, descobrir coisas a respeito de nós mesmos e da nossa relação com os outros, mais preocupado com os outros, enfim. Sim, o senhor falou dessa imagem, mas essa imagem ela pode ser construída, né? Ela pode ser construída pelas redes de acordo com o que eu quero mostrar para quem me segue, por exemplo, né? Sim, mas me parece que esse tipo de exposição das redes, aquilo que a gente acredita como uma liberdade nossa, tem também alguma coisa datada. Enfim, a gente tem uma noção psicológica, né, mais intuitiva,
de que todo mundo é individualista, que isso é normal, enfim, que, na verdade, isso também é construído historicamente. O individualismo nasceu no século XVIII, junto com as prisões, vai dizer, por exemplo, Michel Foucault. O que acontece é que essa invenção do individualismo coincide com a invenção da prisão em células, ou seja, em individualizar, em colocar os indivíduos separados, que isso é uma forma, um dispositivo de controle social. Afinal de contas, aquilo que a gente faz quando a gente pensa que está sendo visto a todo instante, é diferente daquilo que a gente poderia fazer dentro da nossa intimidade. E, no final das contas, a gente muito preocupado com o que o outro vai pensar da gente, a gente pode não fazer coisas mais interessantes, mais criativas, porque o tempo todo a gente está pensando que o outro não vai nos aceitar, que a gente está exposto exatamente ao olhar e à crítica do outro. Professor, essa preocupação que o senhor fala com o que ele vai postar, publicar, pode ter a ver mais com uma máscara, não? Ele não quer mostrar quem realmente, esse usuário não quer mostrar quem realmente ele é. É isso? Isso no final das contas vira uma espécie de prisão, né? O outro está o tempo todo preocupado, quer dizer, a gente está o tempo todo preocupado com o que o outro vai pensar da gente, e aí realmente a gente pode não falar as melhores coisas. Eu gosto de fazer essa comparação, quer dizer, será que aquilo que a gente se expõe, quer dizer, quando a gente faz uma exposição da coisa mais íntima, mais ridícula que a gente tem, será que a gente está realmente falando da gente? Enfim, um exemplo, né? Quando a gente expõe um umbigo, faz um desenho na barriga, expõe um umbigo na rede social, quer dizer, a gente vai ter 5 minutos de fama para expor aquilo que obviamente as pessoas vão achar normal, vão rir, mas não é alguma coisa que pode acrescentar ao outro nada, não é alguma coisa que diz respeito àquilo que a gente pode contribuir com o outro, de trazer novidades, de saber sobre a nossa humanidade, alguma coisa interessante sobre a nossa condição. Enfim. Tá, aí o senhor está querendo dizer, o senhor está falando da superficialidade das redes, é isso? Sim, tem uma superficialidade que isso vira uma prisão, porque a gente acha que a gente só pode apresentar ao outro aquilo que a gente já pensa que o outro espera da gente. Sim. Quais as consequências? Acho que a consequência é isso, né? Quer dizer, você não estimula a produção de coisas mais interessantes, de novidades. Consequências de saúde mesmo, depressão, ansiedade, agressividade, isso pode estar associado a esse comportamento? De novo, eu vou voltar que eu falei sobre o Lacan, porque ele dizia que todo tipo de identificação imaginária causa um tipo de agressividade. Ele falou especificamente da agressividade em psicanálise. Por quê? Quando você tem uma relação amorosa, por exemplo, que ela é muito de identificação, acontece que diante do espelho, quer dizer, de uma relação de imagem espelhada, qualquer coisa que apareça no espelho que não corresponde às nossas expectativas vai gerar uma agressividade. A gente quer destruir aquela imagem do espelho. Agora, o problema é que a gente não sabe nem se essa imagem e aquilo que a gente vê é algo que vem da gente ou do outro. O problema é que a gente só aceita aquilo que é igual. Ou seja, que é aceito não pelo outro. A diferença. Sim. Exatamente. Então isso demonstra exatamente algum tipo de agressividade e a impossibilidade da gente ver coisas novas, alguma coisa para além daquela imagem fechada e acabada que a gente tem de nós mesmos. Ok, professor, muito obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço, é um prazer contribuir com vocês. Obrigado. E no nosso canal na internet você confere essa entrevista na íntegra. O endereço você já sabe, né? youtube.com/tvufop. O Plano Aberto de hoje está terminando. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro.